Continuando nessa terceira aula, nós vamos tratar do período que se inicia em 2002, com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para presidente da República e o início dos governos do PT, o que significa uma mudança bastante importante, né, em relação aos governos anteriores, mas também algumas continuidades, né, e vamos tratar disso em mais detalhes. Como imagino que a maior parte de vocês, alunos aqui do curso da Flaxo, pessoas ligadas à militância do PT, vocês devem certamente ter um conhecimento bastante mais profundo desse período, em mais detalhes. Eu não vou ficar muito preocupado em recuperar a história, mas vou chamar a atenção dos principais aspectos que ajudam a compreender a problemática econômica do Brasil de hoje, certo? Então, em primeiro lugar, vale dizer o seguinte: o governo Lula herda uma situação econômica nada confortável, apesar do que costuma se propagar muitas vezes nos meios de comunicação, enfim, e pelos intelectuais aí vinculados ao PSDB. Muitas vezes fazem uma leitura de que se costuma dizer que o Fernando Henrique teria preparado o terreno, acabado com a inflação, e o Lula teria assumido uma situação bastante mais favorável. Isso não é verdade. Se a gente for olhar a situação da economia brasileira no ano de 2002, ela era bastante complicada, né? Em primeiro lugar, a inflação em 2002 alcança novamente 2 dígitos, chega a 12%, uma inflação já muito desconfortável, que ameaçava, né? Já começava a se discutir a volta da indexação, a volta da correção monetária, para ter uma ideia de como isso era problemático. Outro problema era a dívida pública. Conforme eu mencionei no final do vídeo anterior, o governo Fernando Henrique, ao longo dos seus 8 anos de mandato, fez crescer a dívida pública interna de 32% para 65% do PIB. Então tinha uma dívida muito grande, o que significava constrangimento importante do ponto de vista do orçamento fiscal, para que o governo Lula pudesse aí botar em prática políticas que achasse necessárias, que estivessem no seu plano de governo. Um terceiro problema que se verifica logo ali na passagem do Fernando Henrique para o Lula foi uma aguda desvalorização cambial. Não sei se todos se recordam, mas ao longo da campanha a estratégia do PSDB, o José Serra era o candidato do PSDB, e junto com a mídia, com os principais meios de comunicação, alimentaram uma campanha de medo do Lula, né? Dizendo que o Lula significaria o caos na economia, que a possível eleição do Lula levaria o Brasil a um retrocesso, a uma desorganização econômica, um descontrole, a volta da inflação, etc, etc. E esse clima eleitoral agravou de fato a situação econômica. Nos meses que antecederam o primeiro turno da eleição, né, e o segundo turno, neste período houve um estresse muito grande nos mercados, principalmente no mercado financeiro brasileiro, que, percebendo a chance cada vez maior do Lula vencer a eleição, o Lula estava em primeiro lugar nas pesquisas, aparecia sempre com uma boa margem, muitos investidores estrangeiros que ao longo da década de 90 vinham investindo em títulos públicos no Brasil, recebendo saborosos juros pagos pelo Banco Central, parte desses investidores iniciam um processo de retirada dos seus dólares, vendem os títulos e saem do Brasil. É o que a gente chama de uma fuga de capital. Então ali, entre agosto e outubro de 2002, o período eleitoral mais intenso,
há uma aceleração da saída de dólares e o Brasil começa a perder as suas reservas. A ponto de alguns momentos antes do segundo turno, o Fernando Henrique acerta uma reunião com a FMI, leva seus ministros da área econômica para assinar um novo acordo com a FMI de uma espécie de um cheque especial, né, uma linha de crédito aberta para o Brasil para qualquer momento que precisasse, para que a gente tivesse um aporte de dólares adicionais e assim evitasse uma total colapso das nossas contas externas, para que a gente não ficasse sem dinheiro para manter as nossas compras, né, como o país sempre necessita. Então foi um momento muito dramático, que obrigou inclusive a própria equipe indicada pelo Lula para viajar junto com a equipe do Fernando Henrique, já para iniciar negociações com a FMI, dizendo que estava de acordo, que era o que tinha que ser feito, etc. Então foi um momento muito difícil que precedeu a eleição do Lula e a posse. É bom lembrar que também nesse contexto, né, no processo eleitoral, também por causa dessa chantagem, vamos dizer assim, que se fazia a respeito da virtual eleição do Lula, né? Lula teria que mudar o seu discurso, mudar suas propostas, etc. Senão o país quebraria e tal. O coordenador eleitoral, o coordenador da campanha, que era o Palocci, né? Vai aos Estados Unidos, se reúne com representantes dos organismos internacionais, se reúne com banqueiros, enfim, com parte da elite financeira mundial, e voltando dessa viagem, publica aqui no Brasil, em nome do Lula, escrevem juntos, a Carta ao Povo Brasileiro, que é, na verdade, uma série de compromissos afirmados ali pelo Lula, no sentido de manter as linhas gerais da política econômica que vinham sendo praticadas pelo Fernando Henrique, ou seja, manter o país sob a tutela de um ideário neoliberal, né? O governo ia garantir, entre outras coisas, o chamado tripé macroeconômico, que seria o regime de metas de inflação, que é uma estratégia de combate à inflação, que implica você usar fundamentalmente a taxa de juros para manter os preços em equilíbrio. Então, o regime de metas de inflação, fazer superávites fiscais para diminuir a dívida pública, porque o investidor estrangeiro fica muito ressabiado de comprar títulos de um governo que está muito endividado, porque pode ser que ele não receba. Então há uma exigência, né, uma imposição de que o governo se comprometa em diminuir a dívida, economizando gastos públicos, receitas públicas, todos os anos. O governo Lula se compromete com isso, com superávit fiscais primários, e também com um regime de taxa de câmbio flutuante, ou seja, uma taxa de câmbio que é definida pela livre negociação entre compradores e vendedores de moeda no mercado de câmbio, fora da intervenção do governo, de tal maneira que o mercado não seja surpreendido por uma ação arbitrária do governo querendo levar o câmbio para uma taxa mais favorável ou menos favorável para as exportações, etc. Então, o Lula se compromete com esse tripé macroeconômico. Dessa maneira, atenua um pouco as tensões, mas não de forma absoluta, tanto é que o real continua sofrendo ataques e chega a desvalorizar a ponto de $1 valer R$4 no momento da eleição, né, em outubro de 2002. Mas nesse contexto, então, bastante desfavorável, o Lula assume o governo e já com as mãos bastante atadas, porque teve que assumir compromissos que não eram efetivamente, não faziam parte do arcabouço programático tradicional do PT, não constavam dos programas petistas anteriores, programas feitos nas eleições anteriores. O PT teve que
se moldar um pouco a esse ambiente bastante difícil, em grande parte provocado pelas próprias forças políticas que estavam no governo anterior, né? Deixaram esse ônus muito ruim para o país e para o governo Lula. Muito bem, Lula assume nessa condição, mas consegue com grande habilidade recuperar um ambiente econômico num curto espaço de tempo. Vai adotar medidas muito ortodoxas, né, com taxas de juros elevadas. O Palocci vira ministro da Fazenda e logo anuncia um superávit fiscal bastante significativo, uma meta de 4% de tudo que era arrecadado pelo governo, ele pouparia 4% para pagar a dívida. Lula nomeia no Banco Central Henrique Meirelles, que é um banqueiro, né? Tinha sido presidente do Banco de Boston, era um deputado eleito pelo PSDB, tinha acabado de ser eleito, um quadro do PSDB, vira ministro do Banco Central. E assim que assume o Banco Central, na primeira reunião do Banco Central, sobe a taxa de juros para 26% ao ano, uma taxa bastante alta. Ela vinha de um patamar próximo a 20%, se me falha a memória, 19,5% no último mês de Fernando Henrique. Ele eleva essa taxa para 26%, mostrando de cara que o governo Lula estava comprometido em manter aquela estratégia de política econômica que era herdada do governo Fernando Henrique, que era herdada de um regime neoliberal, né, e uma perspectiva conservadora da gestão macroeconômica. Com isso, Lula consegue um pouco resfriar, né, ou acalmar um pouco o mercado, mas vai contar também com ventos favoráveis internacionais. A partir de 2003, né, ou mais claramente a partir de 2003, é um processo que já vinha de antes, mas avança em 2003, 2004, 2005, percebemos no mundo um novo ator tomando conta da cena, né? É a China que desponta com a sua manufatura, né, vendendo produtos a preços muito baixos, muito competitivos, principalmente para os mercados europeus e para o mercado norte-americano. Nesse impulso promovido pela economia chinesa, né, que vai ativar vários mercados ao redor do mundo, o Brasil será um grande beneficiário, porque o Brasil é um grande fornecedor de matérias-primas, de commodities que são utilizadas pela China, seja para produzir essas mercadorias industrializadas que ela vende para as economias centrais, seja inclusive pelo aumento da renda na China, leva a um aumento do consumo de alimentos na China, o que vai ser muito favorável para a nossa exportação de soja, carne, frango, né, de produtos alimentícios. Então o Brasil vai sofrer um grande impulso externo nesse primeiro momento do governo Lula, que era um momento de ainda muita cautela, o governo ainda mantendo uma política muito ortodoxa, né, uma taxa de juros elevada, querendo ainda mostrar o seu comprometimento com a estabilidade e retardando um pouco as suas propostas mais voltadas à expansão da produção, do crescimento, da expansão do emprego, da renda, do salário. Então há uma confluência virtuosa de fatores nesse começo do governo Lula, e a emergência da China é uma ótima notícia. E a partir daí a partir do impulso externo desse primeiro momento, vai se abrindo, né, vão se abrindo outras frentes de expansão da economia brasileira que serão muito bem exploradas pelo governo Lula. Por um lado, ele vai, através dos programas de transferência de renda, que era um compromisso de campanha, ele vai aumentar os benefícios da
chamado benefício de pensão continuada, que é pago para trabalhadores rurais que chegam aos 65 anos e que não têm aposentadoria, ou para trabalhadores inválidos. O governo Lula vai aumentar a transferência desses recursos, permitindo que numa mesma família mais de um ente familiar receba esse benefício, o que significa que muitas vezes você dobrou a renda de uma família pobre numa região rural do país. Por outro lado, ele faz o Bolsa Família, que vai melhorar a renda de muitas famílias que estão em condição de extrema pobreza no Brasil, dando também grande impulso à renda familiar, né, dando uma folga à renda familiar em bolsões de pobreza ao redor do país. E por outro lado, a política mais importante, a política social mais importante do governo Lula, a política de aumento real do salário mínimo, que vai ser uma constante desde 2003 até, na verdade, até o fim do governo Dilma Rousseff em 2016, com o golpe. O Michel Temer vai, até ele dar um reajuste, mas sequer supera a inflação, o resíduo inflacionário que vinha do momento anterior. Então, mas essa política de salário mínimo será a mais importante política social do governo Lula. Ela explica, segundo vários estudos do Banco Mundial, de organismos internacionais, de pesquisadores, do IPEA, ela explica 70% da redução da desigualdade no Brasil nesse período, né? É resultado da boa melhora no salário mínimo, que cresce nos primeiros 12 anos de governo petista, cresce 70%. O salário mínimo cresce 70% em termos reais, ou seja, acima da inflação. Muito bem. Então o governo recebe um vento favorável do mercado externo, consegue aplacar os ânimos aqui internamente, mostrando uma certa rigidez, uma certa ortodoxia econômica, faz política social que dá uma dinamizada na vida, né? Melhora as condições de vida das populações mais pobres e mais vulneráveis, nas regiões também mais pobres do país, e atrela a isso uma outra ação importante, a chamada bancarização, né? Por iniciativa do Lula, por insistência do próprio presidente, junto aos bancos públicos, principalmente junto à Caixa Econômica Federal, ele vai introduzir, né, grande parte dos brasileiros que não tinham conta em banco passam a ter direito a uma conta em banco, a receber os seus benefícios sociais diretamente na sua conta corrente no banco, grande parte deles no banco da Caixa Econômica Federal. E isso significa a entrada de um grande segmento da população brasileira que nunca teve acesso ao mercado de crédito. Essa população passa, né, a poder comprar um bem durável, um sofá, uma televisão parcelado com cartão de crédito, que agora ele tem direito porque tem uma conta no banco, é um valor pequeno, etc., mas é uma primeira entrada no sistema de crédito. Junto disso, o governo introduz o sistema de crédito consignado, que é aquele crédito que, né, a pessoa toma o dinheiro emprestado no banco e o banco recebe a parcela referente àquele crédito diretamente da sua conta corrente no momento que você recebe o seu salário, né? Você, pessoa física, nem tem como bloquear aquele pagamento, ele é automático. Isso significa muito menor risco para o banco. Se há menor risco, há menor taxa de juros. Então é um empréstimo com uma taxa de juros muito melhor do que aquela que era vigente no Brasil até então para o mercado de consumo de bens duráveis, etc. Isso também vai dar um fôlego, vai dar uma elasticidade ao poder de compra para toda essa população que estava sendo beneficiada nesse primeiro momento por esses programas de transferência de renda, pelo aumento do salário mínimo, pelo aumento do valor da previdência social que está vinculada ao salário mínimo, etc. Então, a partir daí, você dinamiza o mercado de consumo brasileiro, há um crescimento
bastante rápido do mercado de consumo, aumentam muito as vendas de determinados produtos para as classes populares, a chamada classe C, né? Avança, C e D também, avança muito rapidamente sobre o mercado de bens de consumo não duráveis, de bens duráveis, vão comprar televisão, uma moto, vai haver uma mudança muito perceptível, né, nas cidades brasileiras nesse período, e a partir daí você dá o impulso a um segmento mais importante da dinâmica capitalista, que é o investimento produtivo. Quer dizer, na medida em que o consumo cresce, impulsionado pela transferência de renda, pelo sistema de crédito, pela ampliação do crédito, a chamada bancarização, aumenta a demanda e as empresas no Brasil começam a investir para expandir a sua capacidade produtiva. E aí, isso eu já estou falando ali de 2005, 2006, nós já assistimos então um investimento crescendo rapidamente, né, saindo da letargia que vinha de muitos anos. O investimento cresce e passa a ser o motor da economia. A partir desse volume crescente de investimentos, toda a economia vai sendo dinamizada. O que significa isso? A criação de uma nova fábrica, a expansão de uma linha produtiva, significa contratar mais trabalhadores, né? Comprar mais insumos, comprar mais ferramentas. Então você vai, por um efeito multiplicador do investimento, você vai dinamizando outros segmentos de serviços, né? Mercado de trabalho, etc. E aí cresce o emprego, né? O que evidentemente traz benefícios para a vida das famílias muito importantes. Quer dizer, uma família que tem um pai e uma mãe empregados, né, faz toda a diferença. Um pai e uma mãe empregados têm a tranquilidade de levar o seu filho a fazer a universidade, né, retardo a entrada do filho no mercado de trabalho. No caso de quando uma família está em situação de desemprego, o filho não tem como também não sair em busca de alguma renda, nem que seja vender limão no farol, né? Na medida que você consegue reduzir de forma bastante perceptível a taxa de desemprego, vamos lembrar que ela no último ano do governo Fernando Henrique estava em 12%, próximo ao patamar que estava aqui no final do Temer, uma taxa de desemprego muito elevada, né, 12%, e o Lula consegue reduzir essa taxa a 5%, 6%, durante o governo Dilma ela vai chegar a 4,5%. Né? Tem um problema mudou a forma de medir, mas de qualquer maneira você se aproximou daquilo que os economistas chamam de pleno emprego, que todas as pessoas que querem trabalhar estão conseguindo emprego, né? É uma mudança fenomenal na nossa estrutura social, na nossa estrutura produtiva, e trouxe impactos muito favoráveis à população. Um aspecto que eu chamo a atenção é que durante esse primeiro governo Lula, que vai de 2003 a 2006, foram essas as forças que empurraram a economia. E o governo não usou, como talvez fosse desejável, do setor estatal para reforçar o crescimento econômico. Não usou por dois motivos. Primeiro que os compromissos que o governo tinha assumido lá com a Carta ao Povo Brasileiro, os compromissos que assumiu junto ao mercado financeiro, faziam com que eram muito mal vistos o gasto público, o protagonismo do gasto público como fator indutor do desenvolvimento econômico. Então havia um problema ideológico com essa postura. O governo do Lula, nesse primeiro momento, não ousava muito se mostrar um governo desenvolvimentista. Por outro lado, essa não era uma tradição do PT. O PT, na sua história, desde o seu surgimento lá na década de 70, era um partido crítico à experiência desenvolvimentista. Principalmente que ele surge, o PT surge, os movimentos sociais que vão dar ao surgimento do PT em 1980, surgem ali no final da década de 70, 78, a primeira greve, ou a grande greve do ABC de 78,
esses movimentos faziam uma crítica ao modelo desenvolvimentista, que naquela ocasião era conduzida de forma autoritária pelos militares, no modelo de modernização conservadora. Então tudo aquilo que dizia respeito ao Estado, né, a presença massiva do Estado na economia era mal visto por essas agremiações, por essas forças sociais e políticas que deram origem ao PT. Inclusive os intelectuais que formaram o PT na sua origem, que tinham origem na USP, eram críticos do getulismo, né? Porque aquela história que eu me referi no primeiro vídeo, São Paulo tinha uma relação conflituosa com o Getúlio desde a Revolução de 32, então havia uma tradição na USP de fazer críticas a todo esse modelo do nacional desenvolvimentismo. O PT era, de certa medida, foi criado neste ambiente fortemente avesso à retomada do desenvolvimentismo. Então, voltando ao primeiro governo Lula, seja porque não havia, o governo não se sentia provavelmente com forças para afrontar o mercado, propondo o retorno do Estado como protagonista da economia, seja porque o PT não tinha tradição de pensar nesse Estado desenvolvimentista, protagonista, nesse primeiro governo a atuação, né, das estatais, por exemplo, foi muito tênue, foi fraca. Ela melhorou, avançou em relação ao que vinha do governo Fernando Henrique, mas ainda de forma muito tímida. No segundo governo Lula, a gente percebe uma mudança, né, no que diz respeito especificamente a isso, ao papel do Estado como indutor do desenvolvimento, né? E aí a gente vê, por exemplo, mudanças importantes, inclusive de nomes nos ministérios, né? O BNDES assume o Luciano Coutinho no BNDES em 2007, primeiro ano do segundo governo Lula. O BNDES vai expandir de maneira vertiginosa o seu crédito ao setor industrial brasileiro, ao setor produtivo, né, de uma carteira de crédito que emprestava 50 bilhões por ano em 2006. O BNDES chega a 2010 emprestando quase 200 bilhões de reais por ano, né? Então multiplica por 4 a carteira de crédito do BNDES, né? Estimula o investimento produtivo. A Petrobras, a mesma coisa, os investimentos da Petrobras vão sair de 5 milhões de reais por ano para o patamar de 50 milhões de reais por ano, né? É nesse momento que o governo vai descobrir o pré-sal em 2005 e vai, né, aproveitar essa nova zona de expansão, né, essa nova fronteira de expansão das jazidas de petróleo, para fazer um grande projeto de perfuração de poços em águas profundas, né, com repercussões muito importantes sobre diversos elos da cadeia produtiva, né, vai dinamizar uma série de outras empresas, fornecedores da Petrobras. Então tem o BNDES, a Petrobras, isso tudo já no segundo governo, né, o pré-sal, o PAC, né, Plano de Aceleração do Crescimento, já é uma perspectiva de que o Estado tem que conduzir alguns projetos de expansão da produção, resolver alguns gargalos de infraestrutura, né, de rodovias, então a duplicação de várias rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, né, o PAC é um cardápio de diversas obras, muitas delas focadas no investimento na área de infraestrutura, né? E com clareza de que o Estado tem que organizar essa produção, porque num país como o Brasil, na periferia do mundo, sujeito aos riscos inerentes da sua condição periférica, ou o Estado faz, ou o Estado oferece garantias, né, ou ninguém faz. O mercado não ocupa esse espaço, né? Isso tinha ficado claro já com o processo de desmonte do governo Fernando Henrique, por exemplo, que levou ao colapso da energia elétrica. Nós tivemos o apagão em 2001, ao final do Fernando Henrique, né? Uma evidente prova de que o mercado não atendia a demanda, achava muito arriscado investir em projetos de longo prazo, mesmo que houvesse demanda, como era o caso de energia elétrica naquela ocasião. Muito bem, então, com o governo Lula 2, o Estado ganha muito mais dimensão. E aí a gente pode dizer que nós revivemos, talvez,
período que não foi muito longo, mas revivemos uma experiência desenvolvimentista. Na minha tese de doutorado, inclusive, eu chamei esse período, essa retomada do desenvolvimentismo no governo Lula, de desenvolvimento contingente. É contingente pelo seguinte, ele é muito condicionado por essas circunstâncias favoráveis relacionadas ao mercado externo, à expansão das commodities, das vendas de commodities, e por outro lado ele tem um fôlego curto, porque nós vamos verificar que já a partir de 2008, com a crise internacional que desponta no mercado imobiliário norte-americano, as condições de avanço desse projeto de expansão da indústria nacional ou da produção nacional, né, que vinha sendo fortemente impulsionado pelo segundo governo Lula, isso vai se complicar e nós teremos dificuldade de dar continuidade a esse ciclo de desenvolvimento. Então é um ciclo mais curto, né, com impactos, principalmente do ponto de vista da nossa estrutura produtiva, com impactos muito menores do que poderia ter sido. Muito bem, então temos esse quadro. A crise de 2008 será um fator, evidentemente, que vai complicar muito, né, as nossas possibilidades de expansão. O governo Lula consegue, num primeiro momento, ali no ano de 2009, reagir e, de fato, evitar que a crise internacional se transformasse numa tsunami. De fato, o que a gente assistiu foi uma marolinha, como o Lula disse na televisão naquela ocasião, e foi questionado muitas vezes por isso, mas, de fato, o Brasil sofreu muito pouco. Nosso PIB, em 2009, primeiro ano, né, seguido à crise, nosso PIB caiu 0,03%, né, o que é muito pouco, é quase zero. Enquanto outros países que se comportaram de maneira diferente de nós, que adotaram uma agenda ortodoxa, como o México, por exemplo, a economia mexicana encolheu mais de 6% no primeiro ano da crise, né? Então, o Brasil é um dos países que enfrenta, sem dúvida nenhuma, que melhor enfrenta aquela situação. E qual foi a estratégia do governo Lula naquele momento? Apostar no gasto público, apostar nos investimentos estatais, apostar numa indução da economia promovida pelo Estado, né? Se vocês se lembram, ele exigiu dos presidentes dos bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES, que já vinha, mas que eles reduzissem as taxas de juros na ponta para os clientes, né? O presidente do Banco do Brasil, inclusive na ocasião, não atendeu no primeiro momento o Lula. O Lula despediu, exonerou o presidente, colocou outro, o outro rapidamente abaixou a taxa de juros, funcionou muito bem. Então os bancos entraram oferecendo crédito barato para socorrer as pessoas e as empresas naquele momento em que havia um risco internacional, né, de turbulência internacional, e que os bancos privados nessas crises tendem a contrair os seus créditos. Então o Estado veio para suprir essa demanda por empréstimos, por financiamento. Faz nesse momento o chamado PAC 2, que reforça muito daqueles projetos que vinham lá de trás, transposição do São Francisco, mais ferrovias, mais rodovias, muitos aeroportos entram no cardápio aí nesse segundo, no PAC 2, já prevendo a Copa do Mundo. E nesse momento também um programa importantíssimo que vai ajudar a dinamizar o mercado de trabalho, um programa que melhora a vida de muitas famílias brasileiras, que é o Minha Casa Minha Vida, né? É um projeto ambicioso, né, que contando todas as suas etapas, previa a construção de 4 milhões de moradias, né? 4 milhões de moradias é basicamente o número de moradias que existe no Chile, para vocês terem uma ideia, né? É muita moradia. O Brasil não alcançou a meta de 4 milhões, mas até o ano passado ainda há obras do Minha Casa Minha Vida aí sendo concluídas, mas estamos em 3 milhões e 800, algo próximo disso, então chegamos muito próximo. E sem dúvida esse foi um programa muito importante, porque a construção civil
gera muito emprego, né? Gera emprego para a população de baixa renda, população menos qualificada. Então isso ajudou a reduzir fortemente o desemprego nessas faixas da população, o que melhora muito a condição de vida, evidentemente. E claro, no momento que você oferece uma moradia para uma família que morava de forma precária, isso melhora muitas vezes, né, a sua condição de vida, permite um planejamento familiar melhor, uma tranquilidade para estudos, para trabalho, enfim, né, é óbvio, muito diferente você conseguir garantir uma moradia decente, estável, a baixo custo, subsidiado, vamos lembrar, para populações que viviam aí absolutamente à margem, né? Então, foi muito bem sucedido essa experiência do Brasil, principalmente nesse segundo governo Lula, com o Estado assumindo claramente a liderança desse processo de crescimento econômico e de avanço social, né? O Estado, como eu disse, né, anteriormente, quer dizer, o salário mínimo está subindo, os benefícios sociais estão aumentando, a oferta de ensino público nas universidades federais está crescendo, nas universidades privadas tem o ProUni, que vai ser concedido a milhões de estudantes de baixa renda. Então, assim, é um conjunto de políticas que torna esse momento um momento muito virtuoso. E o Brasil não só não mergulha na crise, né, bate próximo do zero ali. Em 2010, a economia brasileira cresce 7,5%, provavelmente é a taxa de crescimento mais alta que muitos de vocês viram, né? Porque a última vez que isso tinha acontecido tinha sido lá na década de 80. Então, foi um momento de muita euforia e não por acaso o Lula termina o seu governo com uma avaliação positiva, a maior avaliação, a melhor de todos os tempos. Nenhum presidente tinha conseguido terminar com mais de 80% de avaliação positiva. E consegue, com esse cacife político todo, com essa força toda, esse grande êxito, ter resistido à crise internacional, consegue fazer a sua sucessora, a presidente Dilma Rousseff. Muito bem. A Dilma vai enfrentar condições bem mais adversas. Infelizmente, a crise financeira de 2008 vai ter desdobramentos no começo da segunda década dos anos 2000. E vai pegar o governo Dilma no contrapé. Por que eu digo no contrapé? Se vocês se recordam, a Dilma assume ali em janeiro de 2011. A economia tinha crescido 7,5%. A inflação, com aquele crescimento, a inflação brasileira estava batendo no chamado teto da meta de inflação. O regime de metas de inflação tem o centro da meta, que é 4,5% naquela ocasião, e ele podia flutuar 2% para cima ou 2% para baixo, ou seja, o teto da meta era 6,5%. A inflação brasileira estava batendo no 6,5%. Com a economia crescendo muito, é natural que houvesse esse tipo de pressão, porque algumas pessoas não, um grande segmento de pessoas que nunca tinha consumido, agora estava consumindo. Um grande segmento de pessoas que antes cortava o cabelo em casa, agora está cortando o cabelo no salão de beleza. E os preços desses serviços, com uma demanda crescente e crescendo rapidamente, muitos desses preços sobem e isso vai impactar, vai desdobrar num aumento de fato de preços. Até o polêmico Delfim Neto, na ocasião, que era até conselheiro do Lula, chegou a fazer uma declaração, escreveu isso num artigo, dizendo que aquela inflação não era uma inflação preocupante, porque era uma inflação civilizatória. Ela expressava a entrada de pessoas que estavam excluídas do mercado de consumo e agora estavam fazendo parte. Era natural que alguns preços subissem. O preço da mão de obra, do pedreiro, do servente de pedreiro, do eletricista,
do mecânico, todos esses preços estavam subindo porque havia um mercado de trabalho mais aquecido. Era natural que houvesse um pouco de inflação. A Dilma assumindo, manteve a mesma equipe, era a mesma equipe econômica, muitos ministros que estavam no Lula participaram da administração da Dilma, mas esse conjunto de quadros concluiu, e certamente junto com o Lula, que era o momento de dar uma desaquecida na economia. Tinha crescido muito em 2010, a inflação ameaçando o teto da meta. Era o momento de, primeiro ano de governo, de pisar um pouco no freio, mostrar o compromisso do governo com a estabilidade dos preços, né? E depois a economia voltaria ao ritmo de crescimento. Para fazer isso, a Dilma promove um importante corte de gastos, logo de início no seu governo. Nos primeiros meses de seu governo, ela faz um corte de 50 bilhões de reais que estavam no orçamento e foram contingenciados. Ao fazer isso, a demanda nacional, são gastos em obras, em atividades, em políticas sociais, há um certo refluxo da demanda, há uma desaceleração. Até aí a coisa estava sob controle. Algumas pessoas poderiam dizer que não era o caso de desaquecer, a inflação poderia ter sido pensada de outra maneira. Eu, por exemplo, questiono muito o sistema de metas de inflação, porque ele mede a inflação com muita sensibilidade. Outros países não usam o mesmo termômetro para medir a inflação, eles tiram os preços que estão sofrendo impactos momentâneos de alguma crise. Então, se você tira os preços, fica só com o que se chama o núcleo da inflação, você tem mais facilidade em controlar a inflação. O governo poderia ter proposto mudar o sistema de metas. O problema é que o mercado ia chiar barbaramente, porque ia dizer que era uma tentativa de manipular as informações, enfim, tinha um problema político ali. Mas o governo resolveu não mudar o regime de metas e dar uma freada na economia. Muito bem, poderia funcionar, mas houve um fato externo que, infelizmente, prejudicou muito a evolução desse processo. Foi a chamada crise da Grécia. A Grécia, que estava muito endividada ao longo dos anos 2000, estava bastante endividada, chega em 2011, por conta dos efeitos da crise de 2008, esse portanto, é uma ressaca da crise de 2008, a Grécia entra em falência, o seu governo não tem como pagar os seus compromissos e há um grande esforço do Banco Central Europeu de reciclar a dívida da Grécia, todo um comprometimento com restaurar as contas da Grécia. Esse problema grego vai se espalhar pela Europa, vai gerar um certo pânico nos mercados financeiros europeus. Outros países como Irlanda, como Itália, Portugal vão ser abalados porque vão ter dificuldade de rolar suas dívidas. Então há uma pane no mercado financeiro internacional, que é reflexo da crise de 2008, e essa pane vai vai trazer impacto sobre a economia brasileira. Ela vai resultar num desaquecimento do comércio internacional, menos gente comprando os nossos produtos. Ela vai gerar um encarecimento das nossas dívidas. Nós, o Brasil, o país, o governo não estava endividado, mas empresas brasileiras tinham dívidas externas, tinham contratado dívidas com bancos fora do Brasil e, evidentemente, com a crise internacional, os juros dessas dívidas, para você rolar essas dívidas, para fazer novas dívidas, fica mais caro. Então, de fora para dentro, vem um movimento também contracionista, que vai se encontrar com aquela iniciativa da Dilma de pisar no freio. Com isso, o Brasil, que vinha de um crescimento do PIB de 7,5%, vai perder rapidamente dinamismo. A economia brasileira em 2011 vai crescer pouco mais de 2%, ou quase 3%, 2,9%, mas é um banho de água fria. A partir daí, o governo Dilma vai tentar buscar soluções junto ao mercado privado para tentar reanimar a economia brasileira, para voltar
impulsionar o dinamismo a ponto de crescermos aí a uma taxa que o PIB crescesse a uma taxa superior a 4% do PIB. Vamos lembrar que durante os anos Lula, que foi um período ainda que teve aquela crise internacional, a taxa de crescimento do PIB média ficou próxima de 4%. Então houve dentro do governo Dilma um esforço de tomar medidas para acelerar o crescimento. Problema, o governo avaliava que não tinha mais condições dessa aceleração se dar com base no setor público estatal. O Estado já estava no seu limite, o BNDES já estava emprestando o máximo da sua capacidade operacional. Não tinha mais quadros, economistas, técnicos capazes, não tinha gente para atender a demanda por novos investimentos, não tinha de onde captar recursos para repassar para o setor privado. Quer dizer, havia uma série de constrangimentos. O Estado, a Petrobras já tinha feito o máximo que podia para expandir, os seus investimentos no pré-sal, não tinha mais como tomar novas dívidas, ela se colocaria numa posição de muito risco financeiro, Então o Estado tinha batido no seu limite, estava muito próximo do seu limite, era preciso contar com as forças do setor privado. E o governo Dilma tenta dar esses estímulos ao setor privado, tenta dialogar com o setor privado, mas infelizmente não teve o resultado que desejava, E essa ainda é uma incógnita no Brasil. Os economistas ainda quebram a cabeça para entender o que aconteceu nesse processo. Entre 2012 e 2013, o governo Dilma então vai adotar uma série de medidas de estímulo ao investimento privado. Por exemplo, ela vai reduzir a taxa Selic, que vai chegar no seu melhor momento, ali em abril de 2013, a taxa Selic vai chegar a 7% ao ano, sendo que a taxa real, que é a que efetivamente importa, é a diferença entre os juros e a inflação, a taxa real ali em abril de 2013 chegou a 1,25% ao ano. É uma taxa muito baixa para a história do Brasil, para qualquer outro momento da história do Brasil. É bastante baixa para as nossas condições, 1,25% de taxa de juros real sobre os títulos públicos. E o governo fez isso com a intenção de dar liquidez, estimular, fazer com que os blocos de capital que estão repousando sobre títulos da dívida pública se desinteressem por causa da baixa rentabilidade e busquem outras alternativas mais rentáveis, explorando novos negócios, construindo, entrando na construção de imóveis, entrando na construção de rodovias, de aeroportos. Quer dizer, há uma perspectiva do governo de que com a redução da taxa de juros você estimularia o setor privado. Em paralelo a isso, o governo também, atendendo a um pedido da Fiesp, a Dilma foi se encontrar aqui com a diretoria da Fiesp, pediu sugestões para a diretoria da Fiesp, para fazer o Brasil voltar a crescer em ritmo acelerado, etc. E surge a ideia da desoneração fiscal, desoneração da folha de pagamento. A ideia é que aqueles setores da economia brasileira que empregavam muita gente, os chamados setores intensivos em mão de obra, calçados, têxtil, moveleiro, alguns segmentos industriais que dependem muito de mão de obra, esses setores não precisariam pagar os encargos sociais sobre a folha de pagamentos e pagariam apenas um imposto sobre o total das suas vendas, da sua receita total. Isso seria um estímulo porque eles teriam mais lucratividade, se sentiriam estimulados a expandir a produção. A Dilma começa fazendo isso, e um aspecto importante, por conta dos conflitos que surgem dentro do Congresso Nacional. Essa lei da desoneração tinha que passar, ser aprovada no Congresso. O Congresso Nacional vai na barganha do Congresso Nacional e contra as determinações do governo,
vai articular outros grupos de interesse que também querem se beneficiar dessas desonerações. Então a desoneração que era pequenininha, na origem era para atender alguns segmentos intensivos em mão de obras, acaba se transbordando para outros setores da economia que não tinham absolutamente nenhuma justificativa para ter desoneração e significam, na verdade, vão resultar num rombo muito maior nas contas públicas, porque o governo deixa de arrecadar, né, muito mais do que previa no início, quando essa história começa lá, a partir da conversa da Dilma com a Fiesp. Inicialmente se pensava numa renúncia fiscal, né, próxima de 15 bilhões de reais por ano. Em 2015, essa renúncia chega próximo dos 70 bilhões de reais por ano. E aí isso vai prejudicar fortemente a execução das políticas fiscais, do gasto público, né? Obrigando o governo a cortar em outras áreas, cortar na política social, vai trazer sequelas mais à frente. Então o fato é que o governo aposta por esse caminho de estimular o setor privado, faz uma série de concessões, reduz os juros, reduz o peso dos impostos, mas o setor privado não responde, né? E essa é uma incógnita, isso não é um tema pacificado entre os economistas. Não responde por quê, né? Há intérpretes que supõem que o problema foi até de uma espécie de um boicote, né, das classes dominantes em relação aos governos do PT e a fragilidade política da Dilma. Eles sentiram que poderiam produzir esse constrangimento ao governo, né? Outra hipótese com a qual eu tendo a concordar mais é que as empresas brasileiras estavam muito endividadas. Por que estavam endividadas? Porque no momento de expansão fizeram grandes projetos de investimento, então elas carregavam uma dívida muito grande em carteira, e quando você está carregando uma dívida muito grande em carteira, mesmo que você tenha redução dos seus custos tributários, mesmo que a taxa de juros diminua, você tem que pagar aquele compromisso do passado. Você fala, não vou investir mais agora. Então, o setor privado não tinha apetite para dar esse salto, continuar expandindo os seus investimentos. A mim me parece que foi mais isso, não acredito que tenha sido um movimento orquestrado de boicote. Claro que havia má vontade, isso é claro, de determinados setores da elite econômica brasileira em relação ao governo Dilma. Mas me parece que o problema mais grave era a situação dessas empresas naquele momento, que não se dispuseram a dobrar a aposta em continuar expandindo a sua capacidade produtiva. É bom lembrar também que, assim como aconteceu lá no Milagre, na época do Delfim Neto, também nesse período a gente assistiu ao que se chamou a um ciclo de consumo de bens duráveis. Todos nós vimos acontecer isso nas nossas vidas, nas nossas famílias. A gente comprou televisão, trocou de geladeira, comprou micro-ondas, né, televisão de tela plana, comprou carro, né? E isso aconteceu com a classe A, B, C, D. As novas casas que foram compradas no Minha Casa Minha Vida, mas também o crédito imobiliário para as famílias de classe média comprar apartamentos, etc. Você precisa mobiliar esses apartamentos. Então, houve de fato um período ali, entre 2005, 2006 e 2012, 2013, em que há um boom de consumo de bens duráveis. Mas esse boom de consumo, ele tem prazo de validade. Isso não é um ciclo que pode ir se acelerando, né? As pessoas não compram uma máquina de lavar roupa a cada 2 anos. Então, na medida em que você estava com as famílias com bens razoavelmente novos, casa nova, carro novo, televisão nova e dívida para pagar, essas famílias param de consumir, né? Então o ritmo do consumo vai perdendo vigor, junto com aquele problema que eu disse da Dilma de tentar administrar o investimento privado. Então perde vigor o investimento privado, perde vigor o consumo, perde vigor o gasto público, porque o governo já tinha sentido que
não tinha mais fôlego, e com a desoneração o governo ainda perde receita, e perde mais receita do que previa, chega a 70 bilhões de reais no ano, né, em 2015. Ora, neste quadro, o ciclo econômico se reverte, e já no final de 2014, no momento da eleição da Dilma, a gente vai assistir o primeiro problema recessivo. Na verdade, né, no segundo semestre de 2014, a economia brasileira já está no campo da recessão. O campo da recessão significa, em vez de crescer, estamos encolhendo, estamos produzindo menos do que produzimos antes, né? Muito bem, a Dilma, apesar disso, ganha a eleição com uma margem muito estreita, né? Depois de todos os problemas que houve com as manifestações de 2013, que também é um fenômeno ainda um tanto difícil de ser compreendido na sua plenitude. Então a Dilma assume segundo governo dela, numa situação muito precária, primeiro ano de queda real da economia brasileira, né? Desde o início do governo Lula, na verdade há muito tempo, desde do Fernando Henrique, desde o início do Fernando Henrique não vivíamos uma crise assim. E a saída encontrada pelo governo me parece absolutamente desastrosa, né? Todos nós acompanhamos, quer dizer, supondo que teria dificuldades muito grandes para lidar com as forças ocultas do mercado, né? Os interesses da classe rentista que dá as cartas no Brasil, que controla a televisão, que patrocina todos os jornais no Brasil, né, que detém muitos jornais que ficaram na mão dos seus credores, né, dos bancos que financiavam suas atividades. Então essa classe rentista mostra as suas garras, né, já vinha desafiando o governo Dilma, no primeiro governo Dilma, e a Dilma resolve ceder o Ministério da Economia para essas forças, né? Ela não é ela pessoalmente, enfim, o PT, o partido, o governo decide colocar um banqueiro no comando da economia, né? Se sondou o Henrique Meirelles, ele não quis, a Dilma não tinha uma boa relação com o Meirelles, ela não quis o Meirelles, mas havia essa indicação, essa sugestão, e acabou sendo indicado Joaquim Levy, que era um diretor do Bradesco, né, que tinha sido do primeiro governo Lula, tinha sido secretário do Tesouro da equipe do Palocci, uma equipe bastante conservadora. Joaquim Levy, que é um Chicago boy, como se diz na economia, alguém que se formou, fez pós-graduação em Chicago, que é uma escola econômica extremamente conservadora, ortodoxa, absolutamente crítica de qualquer experiência desenvolvimentista. Então, na verdade, a Dilma convoca para conduzir a economia no governo dela alguém que propõe uma política econômica absolutamente diferente, né? Quase o avesso do que vinha sendo feito antes, negando completamente a ação do Estado como indutor da política econômica. E para botar a economia em ordem, esse pensamento ortodoxo costuma recomendar, como recomendou na Grécia, como recomendou para o Delfim lá em 81, né, o FMI recomendou, para você equacionar a situação de um país que está em múltiplos desequilíbrios, desequilíbrio na política fiscal, desequilíbrio na política cambial, aumento dos preços fugindo do controle, recomenda uma terapia de choque. Terapia de choque é um choque recessivo, né? Ou seja, produzir uma contração intencional da economia brasileira. Isso tinha sido feito pelo Delfim para enfrentar a crise da dívida, foi feito novamente já no primeiro semestre de 2015 pelo Joaquim Levy, um ortodoxo muito mais radical que o Delfim, né? Infelizmente, isso vai inviabilizar de vez a governabilidade dos governos do PT e vai levar o Brasil a uma crise profunda, que é a crise mais grave
da história econômica brasileira desde do início da nossa industrialização. Nós mergulhamos em 2 anos de recessão, 2015 e 2016, perdemos 7% do nosso PIB. Nos 2 anos seguintes, 2017 e 2018, crescemos apenas o suficiente para igualar o crescimento da população, 1% ao ano, 1,3 agora em 2018, mas é muito pouco, ou seja, nós caímos no fundo do poço e no fundo do poço permanecemos. É a primeira vez que isso acontece. A gente caiu outras vezes, caímos com o Delfim, caímos com o Collor, também tivemos uma recessão brutal com o plano Collor. Mas nessas ocasiões, em experiências internacionais também, em geral, a regra é, quando um país mergulha num processo recessivo, ele bate no fundo do poço e recupera, porque as pessoas precisam voltar a comprar, o cara quer reformar a sua cozinha, ficou faltando botar piso na sala, quer consertar o carro que está 2 anos andando com a lataria amassada, as pessoas voltam a querer gastar, comprar um terreno para expandir a sua casa, o filho que casou, enfim, a empresa que quer expandir, estava para construir uma nova fábrica de ração, não teve que retardar essa fábrica porque o mercado está ruim, enfim. É natural que haja uma retomada das atividades no momento em que a recessão bate no fundo. O Brasil agora está enfrentando uma situação inédita na nossa história e rara de se encontrar fora do Brasil. Nós mergulhamos 7%, é a maior queda que a gente pôde assistir, e permanecemos no fundo do poço. É o período mais longo, o período de contração mais longo da nossa história. Fruto de uma estratégia recessiva intencional, fruto de uma intenção do Joaquim Levy, fruto de uma recomendação de política econômica que interessa, que é bem vista, que é recomendada, que é defendida pelo sistema financeiro, pelo mercado financeiro brasileiro, pelos rentistas, pelos interesses rentistas no Brasil. Então aquela turma que se consolidou em 1980, na década de 80, ela continua extremamente poderosa e ela é responsável por boa parte dos problemas que a economia brasileira enfrenta hoje. A desindustrialização brasileira nesses últimos anos foi violenta. A taxa de investimento do Brasil em 2017 chegou ao seu pior resultado na história. Taxa de investimento, essa é uma variável importante, significa quanto que do nosso PIB nós utilizamos para investir na capacidade produtiva, para que o ano que vem o PIB seja maior. Tivemos a menor taxa de investimento da história, 2017, pior resultado, 2018 tão ruim quanto, Então é absolutamente desastrosa essa experiência do Joaquim Levy, que é uma experiência de uma ortodoxia econômica radical, uma terapia de choque, que procurou agir provocando um ajuste fiscal, corte de gasto público radical, um aumento dos preços das estatais. Se vocês se lembram, a Dilma vinha mantendo os preços dos combustíveis controlados para garantir uma certa estabilidade de preço. Isso, do ponto de vista de um economista ultraliberal, um Chicago Boy, isso é pecado, você controlar preço, você manipular os preços de acordo com os interesses do país. Isso é mal visto, os preços têm que ser definidos pelo mercado. O que faz o Joaquim Levy? Libera os preços, e como o preço do petróleo estava alto, os combustíveis dispararam e fizeram a inflação crescer rapidamente. A mesma coisa aconteceu com outras commodities brasileiras, outros preços administrados pelo governo, como a energia elétrica, enfim. O que a gente vê, portanto, é ao mesmo tempo um corte de gasto público brutal, de 70 bilhões de reais, uma liberalização dos preços que faz com que a inflação cresça novamente, e para reagir a isso, o governo sobe a taxa de juros novamente a um patamar bastante elevado. Vamos lembrar que em 2013 estava em 7%, vai a 14%
neste momento, né? 14,5%. Vai subir muito a taxa de juros, o que significa um estrangulamento ainda maior naquelas famílias e naquelas empresas que estavam endividadas, porque no período de bonança fizeram investimentos, fizeram muitas compras. Ora, com isso, né, com essa estratégia, o Levy simplesmente estrangula a economia brasileira e aborta esse ciclo de desenvolvimento contingente que eu me referia, que começa ali em meados do primeiro governo Lula, sofreu vários percalços a partir da crise de 2008 e vai perdendo fôlego no primeiro governo Dilma até se deparar com este ato proposital e equivocado e cruel, porque gera o aumento da pobreza no país, o aumento da miséria, né, o aumento do desemprego, da população de rua, a dificuldade de se financiar as políticas públicas, né? Então é uma série de efeitos indesejáveis que vão afetar não só a economia, como a sociedade brasileira como um todo, e que infelizmente ainda persistem e deverão persistir, porque, entre outras coisas, né, o mesmo time econômico, representantes dos banqueiros, representantes dos rentistas, dentro do governo Temer, vão promover algumas mudanças da legislação extremamente desfavoráveis à sociedade brasileira. A lei do teto de gastos, que é uma insanidade, não existe em nenhum lugar do mundo, vai bloquear a expansão do gasto nos próximos 20 anos, né, para outros governos que virão, que poderão ser governos que inclusive discordem dessa perspectiva de política econômica. Em segundo lugar, a reforma trabalhista para reduzir os custos de mão de obra, que são falsamente alegados como altos no Brasil. O Brasil não tem custos trabalhistas elevados, são bastante menores do que outros países no mesmo nível de desenvolvimento. Inclusive no Brasil hoje os salários são mais baixos do que na China, que consegue nos vender produtos com preços tão mais competitivos, né? Não se trata, portanto, de uma guerra entre salários, mas são outras variáveis econômicas. O fato é que nós desmontamos essa estrutura que vinha sendo montada, né, com o Estado novamente assumindo o protagonismo estatal, protagonismo econômico, desmontamos essa estrutura, amarramos o gasto público, esvaziamos o BNDES, esvaziamos Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal e nos encontramos hoje muito aquém do que estávamos há poucos anos atrás. Falávamos da ossatura do Leviatã, da ossatura do Estado brasileiro, né, na primeira aula. Falávamos da musculatura dos aparelhos de Estado que foram sendo gestados desde o Getúlio e até os anos 80. Na verdade, muito disso se desfez. E a dificuldade hoje é que, mesmo na hipótese de um governo que pense diferente, um governo progressista, um governo que queira retomar o desenvolvimentismo com caráter mais social ou não, o que quer que seja, terá muita dificuldade, porque simplesmente os instrumentos de política econômica, os aparelhos do Estado que davam possibilidades de ação, simplesmente foram capturados pelo setor privado ou simplesmente destruídos. O quadro, evidentemente, na conjuntura não é bom, certamente tem reflexos políticos e sociais que nós não saberemos medir, né, em relação aos próximos anos, mas certamente é muito rico a gente conhecer essa experiência dos governos do PT, porque mostrou a todos nós que, mesmo com uma situação do ponto de vista político, com sérias restrições, com sérios constrangimentos, nós conseguimos gradativamente ir ganhando graus de liberdade e fazendo uma política econômica muito mais inclusiva, muito mais promotora da igualdade, né, e democrática. Um traço inédito, né, desse período do governo Lula é conciliar ao mesmo tempo avanço da democracia, a democracia funcionou plenamente no Brasil, talvez como nunca, crescimento econômico,
e redução da pobreza. Essas três variáveis conjuntamente nunca tinham acontecido, né? Tinham visto crescimento econômico com ditadura, crescimento econômico sem progresso social, né? Redução da desigualdade sem crescimento econômico, também assistimos, porque quando os ricos empobrecem, há redução da desigualdade. Mas esses três fatores combinados é algo inédito que foi possível durante esse curto intervalo de tempo, aí de 12 anos dos governos do PT, que enfrentaram problemas, cometeram certamente equívocos, poderiam ter caminhado no outro sentido, mas que devem servir de inspiração para gestões futuras. Eu paro por aqui e nos vemos tratando de outros temas. Um abraço.